Faz um campeonato de recuperação, estreou tardiamente na temporada, uma preparação que, na minha opinião, mal feita, apesar de as pessoas quererem justificar o injustificável, uma preparação física, tal, mas foi uma semana também alta da outra semana, do 4-0 sobre o Inter, e a vitória no meio da semana que deu sobrevida, né, a um Botafogo que podia ser eliminado na primeira fase da Libertadores sobre o Estudiantes. Então não teve muito repercussão do lado do Botafogo. Opa, peraí, desculpa. Não teve repercussão do lado do Botafogo, mas do lado do Flamengo, sim. Principalmente em relação ao Felipe Luiz. E futebol à parte e problemas que ele teve para escalar o time à parte, tem uma coisa na coletiva de imprensa que eu não gostei. Ele não critica outros jogadores, mas ele critica muitos jovens. Para falar do Matheus Gonçalves, por exemplo, ele falou assim: ele é um jogador anárquico, achei que ele podia nos ajudar, mas não precisava ter falado isso. Eu entendo que talvez isso seja pedagógico. E eu sou contra o jogador ser tratado como moleque ou criança, não é isso. Mas você fala de todos, e o Flamengo foi mal ontem, ou você não fala individualmente de um, né? Porque aí fica difícil. Eu concordo contigo. Porque uma vez eu me lembro até de uma entrevista que o Muricy deu sobre. E aí ele foi perguntado, isso no Santos, né? Ele foi perguntado sobre o Felipe Anderson, que naquele momento, né, tinha surgido e todo mundo, é um menino, é um menino, é um menino. Aí um dia o Muricy falou: bom, mas aí, ele vai ser um menino para sempre? Ele já é titular do Santos. Se ele é titular do Santos, então ele tem que assumir esse tipo de responsabilidade, porque joga num time grande. Eu acho que em relação ao Matheus Gonçalves também vale isso, porque é um garoto que já vem sendo utilizado há bastante tempo. Aliás, é outro que está na seleção sub-20 lá. Mas aí tem uma coisa que eu acho que às vezes é um pouco de falta de traquejo do técnico. Por que expor o garoto dessa forma? Chama o menino hoje, segunda-feira, algumas horas depois do jogo, poeira baixou, né? O calor daquele momento já passou. Então, escuta, Matheus, né? Você está errando nisso, você tem que ajudar mais. Aí pode dar todas as broncas do mundo, mas sem essa exposição. Por que motiva esse tipo de exposição? É como se ele falasse: bom, a culpa não é minha, é dele. Não pode ser assim. Né? Então, isso é uma coisa que o professor Abel não costuma fazer com jogadores jovens. De vez em quando ele dá uns puxões de orelha em público nos Flaco Lopes da vida. Mas não vai chegar para o menino e falar: não dá. Eu acho até que ele estava pressionado na coletiva. Eu não acho que é do jeito do Felipe Luiz expor um jogador em relação ao outro. Ele estava sendo ali bem bombardeado, porque esse jogou, porque aquele não jogou, porque esse é titular, porque aquele não é titular, e agora sem o De La Cruz, e por que poupou esse e tal. E eu acho que ele escorregou mesmo, mas eu acho que não ficou legal, porque o Flamengo não jogou bem, né? Precisou jogar com o Everton Araújo, o Luiz Araújo perdeu um gol feito, o Flamengo sabia que no momento da mesma partida o Palmeiras que estava perdendo virou o jogo, então houve ali acho que uma questão na coletiva que também pela primeira vez, depois de um começo arrebatador, ele começa na semifinal da Copa do Brasil, campeão, começa o ano, tem como chama aquele negócio, Recopa, Supercopa, como que chama aquilo? Supercopa, Botafogo, campeão, estadual, campeão. Eu acho que pela primeira vez ele está sendo colocado diante de desafios, o Flamengo e o Felipe Luiz maiores, e diferentemente do Abel, ele foi o funcionário do mês, outubro, novembro, no Brasil, ele foi o funcionário do mês, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, ele foi somando vitórias e sendo funcionário do mês, e vitrine. E agora ele está recebendo críticas, e o Flamengo, nesses 2 meses, teve resultados abaixo da média. Mas você vai ver, o Flamengo só perdeu 2 jogos no ano. Ok, mas empatou um jogo que não podia, que era o caso de ontem, porque o Flamengo e Palmeiras estava ganhando, perdeu um jogo do Central Córdoba no Maracanã, vai ter que pegar o Palmeiras agora fora de casa antes do Mundial. Quando a gente vê o caminho dos 2 times para o Mundial, parece que agora, diferentemente do que a gente via 2 meses atrás, um Palmeiras muito mais fortalecido, inclusive do ponto de vista do elenco, porque me parecia assim, o Palmeiras tem um time melhor coletivamente, mas o Flamengo tem melhor elenco. Agora eu já não sei, Piper. Eu acho que o elenco do Palmeiras melhorou muito. Veja, o Palmeiras tem jogo que ele tem no banco Maurício, Felipe Anderson, Paulinho, Rafael Veiga, Lucas Evangelista, Murilo, Marcos Rocha, Mike. Então, me parece que nesse momento não dá para falar que o Palmeiras tenha menos elenco do que qualquer outro aqui no Brasil. Agora,
time por time, eu acho que eles são mais ou menos equivalentes. O time do Palmeiras está num momento melhor. Agora, há uma diferença, porque no futebol a gente pensa que o cara é melhor que o outro só por entender um pouco mais de futebol ou ter ideias supostamente mais modernas, enfim. Os fatores emocionais, comportamentais também contam muito. Então, no momento de pressão, como é que o técnico vai fazer essa gestão de elenco? Como é que ele vai absorver isso? Como é que ele vai dividir essa conta com os jogadores dele? Então, nesse sentido, me parece que o professor Abel é um pós-graduado. Ele pode ser o cara mais chato do mundo, inclusive injusto e não muito honesto no relacionamento com a imprensa em muitas situações. Agora, com o elenco dele, com o grupo dele, não. Com o grupo dele, o professor Abel é um cara que eu acho que está acima de qualquer suspeita.